Fala concurseira, aqui que eu vos falo, é o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, eu agradeço a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para ajudar na sua aprovação. E segundo, agradeço a cada um de vocês que me acompanha aqui no meu canal no YouTube, é inscrito, que me acompanha no meu perfil no Instagram. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Quero deixar aqui 2 recados para você que está estudando para esse concurso aí, com o edital que já saiu, tá? Banca no CEP para o concurso da Polícia Penal do Estado do Piauí. Gente, eu vou falar aqui de uma maneira bem breve sobre a prova de redação, deixar um recado para você e também de língua portuguesa. Olha só, vou deixar um desafio aqui, certo? Então veja bem, não adquira nenhum material caro ainda, nenhum pacote de correção caríssimo nesse período, tá? Porque eu já estou finalizando aqui um e-book sobre a prova de redação, prova discursiva que você vai fazer. Nesse material, de apenas R$20, vai estar bem acessível a cada um de vocês, certo? Você vai ter estruturas semi-prontas em que você vai poder usar, tá? Para qualquer tema, temas prováveis de acordo com o que a banca no CEP colocou no edital, tá? Ok? Ela deixou bem claro lá 3 vieses, tá? Sobre as ordens de onde os temas podem sair, então já dei uma lida sobre isso. E também uma análise sobre alguns temas recentes, eu vou mostrar um aqui hoje nesse vídeo, tá? Para você ter uma noção mais ou menos como é que a banca ela costuma exigir, tá, gente? E muito mais, tá? Eu explico normalmente no material que eu preparo, era bem completo, sobre a prova de redação, sobre o gênero textual dissertativo, argumentativo, então tem muita coisa boa, tem fundamentações coringas, enfim, um material suficiente para ajudar na sua aprovação, para você. Eu já dei uma analisada aqui em algumas provas dessa banca, já deu para perceber que ela gosta de cobrar, por exemplo, nesse conteúdo que tem no conteúdo programático de língua portuguesa, perdão, que eu já analisei, já deu para perceber que ela gosta muito de trabalhar com gêneros textuais. Tem uns assuntos aí que costumam cair corriqueiramente, como funções da linguagem, tá? Semântica, como hiponímia, hiperonímia, porque tem conteúdos, por exemplo, como esse aí que pode ser que você não tenha estudado recentemente. Mas veja bem, eu faço um desafio para você aqui. Se esse vídeo aqui tiver bem visualizações, tá? Eu peço para que você divulgue o link dele, tá? Compartilhe. Se ele tiver bem visualizações, nesta semana ainda, eu vou fazer um vídeo aqui, uma videoaula completa sobre esse conteúdo aqui, tá? Funções da linguagem. Eu vou explicar para você os 6 elementos básicos da comunicação, as 6 funções da linguagem, bem como ainda vou colocar questões dessa prova aí, é um desafio que eu faço para você. E se eu perceber que vocês têm interesse, eu tenho condições de preparar também mais aulas e deixar aqui totalmente disponíveis e gratuitas para você assistir, tá? E comentar com base nas questões dessa banca, que até então eu acho interessante como ela formula questões. É uma prova um pouco cansativa de língua portuguesa, tá ok, gente? O padrão dela, tem bastante questões, tem texto 1, texto 2, gêneros textuais, multimodais, artigo de opinião, enfim. Então, fica aí o desafio para você. Então, voltando aqui para a redação, então, só mencionar aqui rapidinho, olha só, sobre a prova de redação, no item do 11.9 do edital, já diz algumas coisas ali. Então, tá aqui, ó. Eu sempre digo, para você que vai fazer a prova de um concurso, é importante que você faça 2 coisas. Uma delas, aliás, as 2 eu já fiz aqui para você, tá? Uma delas qual é? É você ler o edital e você ver provas antigas e recentes, tá, da banca, porque tem conteúdos que se repetem. E assim você vai saber mais ou menos qual é o modus operandi, qual é o tipo de conteúdo que a banca costuma exigir. Eu fiz isso, graças a Deus, desde a minha época do vestibular, que eu fui aprovado a primeira vez, fiz nos concursos públicos que eu passei, graças a Deus, e deu certo, e vai dar certo com você. Porque uma coisa é você estudar, por exemplo, conteúdo geral de língua portuguesa. Outra é você estudar com base naqueles conteúdos que sempre a banca costuma cobrar. É isso que eu faço e vem dando certo. Fiz comigo na época de concurseiro e faço agora, tem dado certo e vai dar certo para você também. Então, olha só, a prova de redação vai ser do tipo, escrita dissertativa, e vai ter um número mínimo de 20 e no máximo 30 linhas. E a banca deixa bem evidente aqui, né? Parecida com o Enem nesse critério. Você vai ter que utilizar uma caneta de corpo transparente e cor
a tinta de cor preta, certo? Aí olha só, no item 11.9.2, é com base nisso aqui que eu preparei os temas para nós treinarmos, tá? Então, caso você queira, por exemplo, já começar a treinar, de repente começar a escrever, já vou deixar um tema aqui que é interessante você se preparar. Evidentemente que você não vai treinar apenas assuntos relacionados à questão do sistema prisional, do seu futuro cargo, mas tem um tema aí que você precisa com base naquilo que a banca ela costuma exigir, tá, gente? Então, ela vai de temáticas sociais, quando ela coloca sociais, relacionadas à questão de familiar, composição, a questão, por exemplo, do uso de inteligência artificial, que é um tema que eu achei bem atual, que ela já aplicou no ano passado, para você ter uma ideia. Ok? Professor, então quer dizer que é o tema da atualidade? Não, ela não diz isso. Mas eu penso que inteligência artificial é um tema bem assim recente, mas como eu falei, a banca já cobrou no ano passado numa prova em que ela aplicou, certo? Então o que eu digo aqui, qual é esse tema que eu deixo para você se quiser já exercitar, tá? É os efeitos do fim da saída temporária, tá? No Brasil. Então se você quiser já treinar, então pode escrever com base nessa temática, nesse tema. Como é que eu elaboro os temas? Eu coloco textos motivadores tal como a banca faz. E esses textos motivadores que eu coloco é para ajudar você a ter a fundamentação. É conseguir desenvolver fatos, informações, opiniões sobre a frase temática, sobre o tema. Vou detalhar isso em próximos vídeos. Vai depender de vocês aí. Certo, gente? Do apoio que vocês me derem, do prestígio aqui no meu canal no YouTube, ok? Me siga também no Instagram, tá? Tem muita coisa boa lá, tem resultados para você conferir se dá para confiar no professor Alessandro aqui, tá? Só lembrando que eu sou concursado, sou professor mestrando, tá ok? Esse ano eu completo 18 anos só de sala de aula e também que eu trabalho nessa área de concurso. Eu não estou considerando os anos que eu dei aula de cursinho, que isso não vale, né, gente? Então, a experiência própria vale, mas só para você ter uma ideia aqui da experiência que eu tenho, tá? Para você ter a segurança daquilo que eu estou passando para vocês, ok? Então, olha só, o tema que eu deixo é esse, os efeitos do fim da saída temporária, né, para os presos no Brasil. Tema aí para você treinar, para já você começar a escrever. Tem outros? Tem, eles estão no material. Esse é um deles. Porque eu digo assim, você que vai fazer concurso para essa área de segurança pública, gente, é obrigação sua. Você ter, por exemplo, o conhecimento do artigo 144 da Constituição Federal de 88 e também ter um conhecimento da LEP, né, da legislação, nesse caso aí, que é fundamental, que trata dessa questão específica aqui, né, do sistema carcerário. Então é importante. Mesmo que a banca não, vamos dizer assim, não trate exatamente sobre isso, mas a obrigação sua, assim como professor, eu preciso ter como obrigação conhecimentos educacionais, né, legislações pedagógicas, é obrigação sua, imagina alguém discorrer, por exemplo, sobre a questão da ressocialização do detento, por exemplo, um tema também relevante sobre isso aí, dessa área de segurança pública, e a pessoa não tem um conhecimento de uma legislação específica, de uma discussão como essa. Então, é importante a obrigação sua. Eu sempre digo, um grande repertório, uma grande fundamentação para uma dissertação, para qualquer tema relacionado à área de segurança pública, ou por exemplo, alguns estudos do Michel Foucault, alguns livros, eu utilizo isso no meu material que eu preparo, ou, claro, a LEP e a Constituição Federal, né? Mais especificamente, dependendo de como você tiver o conhecimento, Código Penal, Código Processual Penal, né? Naquilo que caber, ali que não seja muita rebuscagem, enfim, legislações extravagantes ou específicas que tenham a ver com o seu futuro cargo que você pretende, nesse caso, alcançar, almejar e atuar, certo? A redação da prova escrita dissertativa será desenvolvida a partir de um tema. E é aqui, ó, é aqui que a gente percebe naquilo que a gente vai ter que trabalhar, treinar. Ó. Um tema de ordem política, de ordem social ou cultural. Então, nesse caso, em texto dissertativo, a proposta apresentada terá como base textos ou fragmentos de texto. Eu vou já finalizar o vídeo mostrando um exemplo aqui, que servirão como subsídios para reflexão sobre o tema proposto. Ou seja, não é para você usar nada. De repente, é o que as bancas fazem, né? De repente, cai um tema que a gente nem treinou, nem chegou a pensar, mas você vai ter os textos motivadores para você ler-los e com base na leitura deles, você vai ter mais ou menos uma reflexão sobre
o que está sendo discutido, certo? A gente mostrando aqui, ó, agora um tema. Então essa aqui é a prova, ó, de língua, é uma prova que a banca aplicou, tá? Então tá aqui a prova de língua portuguesa, observe aí, texto 1, tá? Trabalha aqui, ó, elementos coesivos, embora, nesse caso aí, né, o gênero notícia, perdão, o outro texto aqui, nesse caso, e mais perguntas. Então, esse tipo de... Aqui relacionado com elementos coesivos, aqui, ó, o uso do e, do este, do isso, do por exemplo. Então, é uma banca que eu considero bem... uma prova bem cansativa, viu, gente? Esse tipo de prova aqui com texto 1, texto 2, e esses enunciados, olha só, do tipo... Tem afirmativo e depois você tem que ver qual é apenas as corretas, tá? Então, olha só, tem que estudar para esse concurso aí. E aqui, ó, tá vendo? Prova aplicada para nível médio, nesse caso aqui. Olha essa questão interessante, texto 3, nesse caso aqui, né? Que, sobre esse gênero textual cartaz, tá? Olhando aqui de maneira assim, bem rápida, ó, a afirmativa 3 aí com certeza não está correta. Que aqui a gente não tem uma função expressiva da linguagem, nunca isso. Como eu falei, divulga aí esse vídeo, compartilha. Se eu perceber que tem interesse, eu vou explicar esse assunto que a banca gosta, tá? Você pode olhar outras provas dela e você vai encontrar isso. Trata-se de um texto multimodal? Com certeza. Por quê, professor? O que é texto multimodal? Que trabalha com a linguagem que a gente chama multimodal. É quando o texto utiliza tanto imagem quanto palavras. E aqui eu tenho, além disso, eu tenho recursos de design, né? Que é a questão de montagem. Olha só, eu tenho ali aquele símbolo ali, né? Que a gente usa normalmente, que significa proibido. Então, aí de repente você estudou lá um tempo, né, de língua portuguesa, ou você adquiriu material, por exemplo, leu, tá lá, ó, você tem linguagem verbal, não verbal e mista. E de repente a banca trabalha com conceitos recentes. Coloca lá, por exemplo, linguagem é um texto multimodal. Aí você diz, professor, mas nunca ouvi falar disso, mas é assim. Então, trata-se de um texto multimodal, pois é composto por linguagem verbal e não verbal, ou seja, tanto palavras quanto imagens. Aí olha só a afirmativa 4, olha a mistura, que a mescla de conteúdos que a banca faz, mistura semântica, funções da linguagem, né? Nesse caso aqui, interpretação e compreensão de texto, aliás, de gênero textual, tá, gente? Conceito lá de linguagem, nesse sentido aqui. Aí a palavra mosquito, aí hiperônimo de inseto, totalmente errada, porque, como eu falei, divulga aí, eu vou explicar. Então, há uma diferença entre hipônimo e hiperônimo. Então, hiperônimo, nesse caso, quando a gente fala em relação ao campo semântico, é uma palavra que ela tem um sentido mais amplo em relação a palavra de sentido menor. Então, por exemplo, quando eu digo veículo, eu tenho hiperônimo. Aí, quando eu digo Honda Civic, quando eu digo moto, por exemplo, aliás, quando eu digo trator, aí o que é que eu tenho? Eu tenho hiperônimos, eu tenho palavras que têm sentidos específicos em relação a uma palavra que tem um sentido mais amplo, nesse caso, hiperônimo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, mosquito é um exemplo de inseto, né? Está incluído inseto. Então, não é um hiperônimo, mas sim um hipônimo. Inseto é um hiperônimo de mosquito. Tá vendo aí o nível de questão que essa banca cobra? Quer que eu explique isso de maneira bem detalhada para você? Então divulga aí o link desse vídeo, tá, gente? Já vou encaminhando para o final, vou dar uma passada aqui nesses textos, tá? Texto 4 aqui, ó. Isso é só uma prova, ó. Trabalho aqui nesse caso com conceito de orações, né? Coordenada, subordinada. Nesse caso aqui, faz a mescla, a morfologia, a estrutura, a formação de palavras. Só assunto interessante, assunto bacana. Variedades linguísticas aqui, operadores, título, enfim. Olha só, mais uma vez, mais uma questão aqui sobre funções da linguagem. São 6 funções da linguagem. Aqui, provavelmente, é a função referencial, porque, nesse caso, o objetivo desse texto aqui, nesse sentido, é informar, passar uma informação. Então, vamos dizer assim, em outro momento eu posso analisar com mais calma, eu vou deixar aqui para você analisar posteriormente. Fática não pode ser porque não tem ninguém testando o canal aqui. Oi, como vai, etc. Emotiva jamais porque a gente não tem expressão de emoção, de sentimento. Apelativa não porque nenhuma passagem eu estou vendo aqui que a ênfase é no receptor da mensagem. Aquele texto que é construído para persuadir, convencer alguém. Né? Referencial, com certeza, pode ser metalinguística, quando eu tenho um código explicando o código. Vamos dizer que aqui nessa revista,
alguém utilizou, por exemplo, a revista para falar sobre a importância da revista, ou utilizou um termo para explicar esse próprio termo. Então fica entre a referencial e a metalinguística. Eu vou deixar aqui, isso aí vai, quem sabe, vai depender de você, vai ser matéria de um próximo vídeo. Aqui, outras questões, gente, eu tenho um canal no Telegram, eu vou deixar essa prova lá, caso você queira ter acesso, eu vou deixar lá, tá? Professor Alessandro, me procure, tem a minha logo específica aqui que eu uso, essa vestimenta, meu uniforme, tá? Tem esse meu rosto aqui, ok? Com óculos, mas você vai encontrar lá, tá? Ok? Só tem um canal, só tem o professor Alessandro com o canal no Telegram, você vai encontrar. Eu gosto de colocar provas lá, materiais acessíveis. Então tá aqui, ó. Olha só essa prova de redação. Olha só como é a prova de redação da banca no CEP, tá ok? E detalhe, eu não estou nem falando aqui dos critérios avaliativos, da grade de correção, porque, por exemplo, eu tenho um pacote de correção, caso você tenha interesse, e eu vou ter que aplicar esses critérios avaliativos que, posteriormente, eu vou explicar para você o que a banca vai avaliar. Então, pelos critérios de avaliação, a banca vai exigir você uma dissertação argumentativa, que é um texto que você tem que apresentar um ponto de vista e fundamentar esse ponto de vista, né, com argumentação que tem que ser consistente e detalhar essa argumentação por meio de estratégias argumentativas. Nas estruturas coringas já vai montado isso para você. Então aqui os textos motivadores, ó. Texto 1, texto 2, o avanço da inteligência artificial. Tem gente que confunde, vai fazer a prova de redação primeira vez de concurso, aí pensa que o texto 1, pela primeira vez cientistas criam ferramenta, pensa que isso aí é o tema, não é. Tá? São textos motivadores, para você refletir, ter uma base no que qual é o tema que você vai discorrer. O texto 3 aqui, interessante nesse texto aqui que trabalha com imagens, olha só. Aí nós temos aqui a inteligência artificial. Então, as pessoas ali, todas conectadas, né, viciadas no uso de telas, né, no sentido de viver no mundo virtual, né, vamos dizer assim, de certa forma, alienados. E na contramão, a inteligência artificial, o quê? Ó, lendo livro, fazendo atividades que, de certa maneira, incentivam o raciocínio, incentivam a criatividade. Ao passo que o ser humano, então, por aqui, ó, é uma expressão de opinião sobre o quê? De que se continuar do jeito que está, ó, por onde caminha a humanidade, tá? Nesse sentido, a inteligência artificial vai superar o ser humano. É a opinião que está aqui. Aí, olha só, é isso, ó. Esse é o enunciado da prova de redação, certo? Imagina, olha para mim aqui, só nesse vídeo que eu já mostrei para você. Imagina uma aula sobre esse conteúdo mínimo. Tenho certeza que você vai gostar. E na próxima de redação, certo? Tenho certeza que você vai gostar. Tem aula no meu canal, gente, de língua portuguesa. Tem aqui para outras bancas, mas assunto de gramática. Tem muita coisa boa aqui para você assistir. Não tem problema não. Vou fazer específico para... Vai depender de você, lógico, para essa banca. Mas tem outras bancas, outros concursos que costumam cair. Que são importantes, né? Dá uma visitada aqui no meu canal no YouTube, ok? Já tinha bem mais inscrito, eu tinha um outro canal, foi infelizmente hackeado, mas eu comecei do zero. Graças a Deus a você, estou aqui novamente, tá? E graças a Deus, bati todas as metas já com 11 mil inscritos. Tenho certeza que você vai me ajudar para chegar nos 20 mil, ok? Por isso que é importante que você se inscreva, deixe seu like, seu comentário e a sua sugestão aí, ó. Então, olha só, tá aqui, ó. Esse é o enunciado da prova de redação. Construa um texto dissertativo argumentativo em prosa. O que significa isso? Que o seu texto ele vai ter que ter a estrutura de parágrafos. Então, vai ter que ter aquele espaço no início do parágrafo. Você vai ter que ir até o final das linhas escrever as ideias. Tem gente que escreve em forma diversa sem saber, porque fica com medo de dividir as palavras no final do texto. Aí a banca diz, ó, com extensão de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, apresentando seu posicionamento, ou seja, sua tese, seu ponto de vista acerca do tema. É isso aqui, ó. Chega no dia da prova como essa, ó, você vai o quê? Ó, destacar. Gente, vou olhar para você aqui, ó. Essa frase, que a gente chama frase temática, é um elemento mais importante na prova no enunciado da prova de redação.
É ele que você vai grifar. É a partir dele, de todas essas palavras-chave que você vai ter que discorrer. Então, por exemplo, se o tema está assim, ó, os impactos, aí você vai ter que discorrer. Opa, vou ter que, no meu texto, vou ter que apresentar como posicionamento pelo menos duas consequências, pelo menos dois efeitos, ou seja, dois impactos da inteligência artificial para a sociedade contemporânea. Aqui não está dizendo se é negativo ou positivo, não. Você vai indicar e fundamentar dois. Então, por exemplo, eu colocaria aqui nesse caso, um impacto nesse caso aí, seria que a inteligência artificial ela tem potencialidades, como, por exemplo, no sentido de que pode ajudar a humanidade. É o meu posicionamento, é o meu ponto de vista. Como no uso de aplicativos, por exemplo, ChatGPT ou ChatGPT, se você não quiser fazer a tradução, que podem ajudar nas tarefas de pesquisa e tal, etc. Eu sei, professor, como assim? Eu vou apresentar como ponto de vista, eu vou defender isso, eu vou fundamentar, eu vou justificar. O outro, eu poderia apresentar um aspecto negativo, é que as inteligências artificiais, por exemplo, na área de segurança pública, por exemplo, aqui, eu posso dizer que elas reproduzem, os algoritmos que são criados pelos seres humanos, eles tendem a reproduzir certas discriminações, certos preconceitos, quando criam, por exemplo, o perfil de um bandido, de um criminoso. Pronto, eu já tenho o quê? Dois efeitos, duas consequências. Agora eu vou detalhar isso na minha dissertação, tá, gente? Aí vamos dizer, professor, num texto como esse, num tema como esse, eu cito, explico, fundamento, justifico apenas uma consequência. Abordagem tangencial. Aí já era. Tá? Metade da pontuação. Tá? Então, os impactos da inteligência artificial para a sociedade contemporânea e os desafios de lidar com essas novas ferramentas tecnológicas. Tá? Aqui é muito fácil discorrer sobre isso. O desafio qual é? Naquela charge a gente viu, né? Naquela imagem, o desafio é que as pessoas estão tão, vamos dizer assim, habituadas a não pensar com base no uso dessas tecnologias, que pode ser que vai acontecer casos, por exemplo, que já ocorrem, tá? Em situações que as pessoas, como estudantes, usaram inteligência artificial para o uso do mal, para o que? Manipular. Então, pegaram foto de moças lá da escola, que eles mesmos estudam nas redes sociais, que elas postaram, utilizaram aplicativo de inteligência artificial e tiraram a roupa das meninas e deixaram as despidas nuas. E isso é um desafio. E no caso eu apresento, por exemplo, isso na minha dissertação, eu vou ter que discorrer como é que é possível lidar com esse desafio, por exemplo, que é o uso da reprodução, né, de, por exemplo, de vídeos no sentido para reproduzir notícias falsas, e outra é a questão, por exemplo, para promover o discurso de ódio, por exemplo. São dois desafios, veja bem. Então, dois impactos e dois desafios aí nesse caso aqui, certo, gente? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de apresentação, tá? Peço perdão se ficou um pouquinho extenso, mas eu precisava dar esses dois recados, esses vários recados para você. Agora, fica aí a seu critério. Quer logo aqui uma aula de língua portuguesa sobre esse assunto, funções da linguagem, com slide, material bom, atualizado para você? Divulga esse vídeo, compartilhe esse link. E não esqueça, gente, aguarde que logo logo estarei divulgando aqui o e-book sobre a prova de redação para você ter um treino bem acessível, que cabe em qualquer orçamento aí, que eu sei que concurseiro e concurseira nessa época aí, eu já passei por essa fase, eu sei como é, tá? Mas esse pouco valor que eu exijo me ajuda bastante aqui, tá, gente? E também eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito mais. É o que eu digo, é o barato aqui, ó, tá? Vai custar a sua aprovação que passa por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu permitir.